né? Já foi colocado aqui a questão de fazer os nossos conselhos, né? Fazer os regimentos, né? Criar os conselhos das unidades e tudo mais, né? E a conceituação também, né? Lá o conselho hoje está dividido assim, entre uma turma contra outra, né? Não é essa a finalidade do conselho, esse embate dos privados, a representação externa contra a representação interna. Obrigado. Max, reitoria. Boa tarde novamente. Eu fiquei com uma dúvida na resposta do primeiro bloco, em que o professor disse que o objetivo da gestão é consolidar, né, o que já foi feito em expansão para poder construir esses novos campos. Eu fiquei com dúvida pelo seguinte: a gente está em 10 campos, são 10 ou 11, mais alguns aí que já são aprovados em implantação, né? Vamos chegar a 15, né? Isso. Chegaremos a 15. E aí o observatório já está produzindo mais um documento para indicações de mais 10 municípios, sendo 5 prioritários. Não é isso? E aí eu fiquei em dúvida. Gostaria que fosse esclarecido como que vai se dar isso, de consolidar esses 15 que estão recebendo uma série de críticas em relação à expansão, etc., e mais esses novos campos para uma quarta fase, né? Que seria. Obrigado. Quem passa a palavra para o Diru. Ah, não, peraí. Edson de Nunes aí. Subiu um. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Jerônimo, à mesa. Quando eu cheguei aqui no campus, eu vi o teatro, assim, falei, nossa, quando eu estudei aqui não tinha, né, ainda o teatro. Eu falei, gente, lá em Minas a gente podia ver também, a gente não tem, a gente tem um bloco de concreto lá sem nada dentro, né? Quem sabe, daqui uns 15 anos. Bom, professor Jerônimo, todo mundo aqui está estudando muito o senhor com relação às providências não tomadas com relação à democratização. Todo mundo aqui, fala de todo mundo. Eu sinto e percebo, e acho que todo mundo sente também, que a gente está passando por um momento de transformação, não só no Instituto Federal, mas no Brasil. As pessoas já estão, vamos dizer assim, a panela de pressão já está para estourar. Digamos que a bomba da gestão anterior explodiu agora, né? A centralização e o autoritarismo explodiu agora, porque as pessoas, quando você expande o campus e coloca pessoas qualificadas e críticas, a tendência é que as pessoas se indignem, e nós estamos indignados. O estado natural das coisas leva tudo ao autoritarismo. A gente tem uma herança autoritária, ditatorial. E a gente implantou isso dentro do Instituto Federal de Goiás. A gente precisa tirar isso daqui. A gente precisa reformular as estruturas. Agora, o povo estava mandando para a reitoria uma divulgação de contratação de professor substituto, coisa que a gente podia fazer lá. Mas não, a gente só ferra os técnicos administrativos da reitoria de serviço com coisas que a gente poderia fazer lá, atrasando a vida da gente. Então, problemas que a gente tem em um campus que com certeza acontece em outros lugares. Com relação ao conselho de campus que é necessário, ele não pode se tornar um conselho superior, como está agora. A gente viu uma minuta, o que está escrito na minuta? Como eu vou construir esse conselho para legitimar o que eu quero? É isso que a gente quer estruturar o conselho de campus? Ou a gente quer colocar uma estrutura que de fato seja participativa e deliberativa? Porque o que é importante a gente ficar discutindo? Eu gosto de discutir regimento, para chegar lá, a gente discute criminalidade com um colega de campus, para chegar aqui e falar, vamos riscar isso aqui, vamos tirar isso aqui é interessante para a gente. E aí é publicar uma coisa que não tem nada a ver com o que foi discutido. Sugestões boas, né? A gente precisa interligar melhor os nossos campos. Uma rede de boas práticas. O que é feito em algum campus que é bom? Vamos aproveitar isso aqui, vamos expandir para as outras áreas. Mas a gente está compartimentalizado. Né? As informações não são repassadas. Agora, nos comandos, é que a gente está vendo isso. A gente troca informações, troca experiências, troca indignações, que a gente vê que acontece com todo mundo. Né? A centralização é uma forma de manter o poder. Então, toda vez que a gente vai tirar o poder ou perder o poder, a tendência nossa é de manter ele junto com a gente. A gente tem que ir contra essa tendência natural. Com relação à expansão, que um discurso que foi feito pela gestão anterior é o seguinte: a expansão é muito boa porque você vai dar mais oportunidades para novos alunos. Concordo com isso é verdade. Agora, você está dando mais oportunidade aos alunos quando entram 30 e formam 2,
quando entra um curso integral imposto a um campus, sem haver necessidade, sem haver condições para o aluno se alimentar lá? Então, bom, eu queria só falar que nós esperamos muito a sugestão e eu acho que é isso. Obrigado. Bom, em relação ao que o professor José coloca, né, a respeito dos processos que chegam para o tempo curto, talvez para ter conhecimento, essa é questão regimental. Nós não temos que mudar a estrutura, sabe, do regimento, né, em relação aos documentos que vão chegar e a metodologia dentro desse conselho para discussão com a comunidade. A Renata fala de transparência, né, e esse é o nosso objetivo, tá? Abrir o Conselho Superior de uma forma que possa os servidores entenderem o que está sendo discutido, isso é tranquilo, é fácil. Vamos até apresentar isso como proposta para o Conselho. Não pode ser para isso, de repente, como se fala que esse Conselho ele tem dois lados, né, e de repente até não é bem paritário em relação aos eleitos, né? Nós podemos propor também na próxima composição do Conselho. E de repente até mesmo serve também na hora de nós escolhermos os nossos representantes, tá, para estar nesse Conselho, qual que é a resposta que esses representantes, a discussão que esses representantes estão fazendo com a comunidade. Também essa questão ela tem que ser posta também. Em relação ao plano de execução, Renata, eu acho que esse plano de execução ele tem que ser realizado nos campos. Discussão nos campos, talvez esse conselho, o fato da criação do conselho de campos vai facilitar. Não é somente a reitoria, não, porque o orçamento ele é descentralizado. Se fala muito na questão da autonomia do campo, mas também, de repente, jogando para a reitoria fazer esse plano de gestão. Acho que tem que ser conjunto. E aí é um fato também que nós temos que debater dentro dos campos. O Marcos, ele fala a respeito... O professor Rodrigo Roberto colocou um pouco a respeito da democratização, Conselho Superior, eu acredito que já foi contemplado. O Marcos fala a respeito desse estudo que está sendo feito, eu gostaria de falar. Realmente fomos provocados pela CETEC, mas o porquê que nós pedimos ele? Para nós não fomos ser pegos aí de uma hora para outra. É um estudo preliminar, é um estudo conjunto, tá? Não para o Instituto Federal de Goiás, é para os institutos Federal Goiás e Goiano. E o que pode ser acrescido. O Instituto Federal Goiano está com um número menor de campos, tal, então não é especificamente para o Instituto Federal de Goiás. Tá? E se for, nós vamos trazer isso para discussão com a comunidade. O Edson coloca da expectativa, tá? Eu espero realmente não decepcioná-lo, só que nós precisamos desse tempo. A nossa proposta, tá? Ela foi para 4 anos. Bem, nós tivemos alguns atropelos em função até mesmo, nós poderíamos ter adiantado, estar participando mais da comunidade. O momento de greve é isso aqui. Ó. Acho que a gente tem que levantar os problemas. Acabou a greve, vamos sentar, vamos encaminhar. Essa questão da rede, né? Já que nós falamos muito de rede, isso é muito importante. Eu já percebi isso não só a nível de servidores, talvez até gestores não conhecem a rede. E na gestão nós temos aqui um total de 3 ex-diretores, conhecem o que acontece lá na ponta. Eu queria só chamar a atenção, dentro desse movimento, Mobiliza, teve um dia, né, de debate, um evento, em que se debateu a questão do Conselho de Campos. Permeia, né, por toda a instituição, por todas as falas, enfim, a própria proposta temática aqui, que diz respeito à autonomia, né, e que envolve, sem dúvida alguma, essa diretriz em relação aos campos. Né. Nesse debate aqui, isso foi gerado um documento, não sei se já chegou na instituição, eu queria ler aqui o tanto que as coisas poderiam ou podem ser encaminhadas de um modo mais direto, né? Por exemplo, a presença do Conselho de Campos na comunidade no PDI, 2012-2016. Isso é um relato, né, um resumo desse evento. Aí tem uma descrição clara. A criação do Conselho de Campos, como ideal presente nas mobilizações de lutas de 2010 e 2011, e como resolução prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional 2012-2016, pode ser compreendido como colegiado que tem função de compartilhar a gestão e o direcionamento do campus com o seu diretor e demais gestores,
tendo em vista uma gestão de direcionamento mais eficiente e transparente, refletindo as demandas reais da unidade no que diz respeito aos assuntos administrativos, orçamentários e acadêmicos. Dessa maneira, o campus pode vir a adquirir maior autonomia nas suas decisões e a comunidade maior protagonismo na gestão e direcionamento do mesmo. No entanto, e aí, professor, aí eu chamo a atenção que nós estamos aqui para esse debate, né? Olha o que ocorre, né? Houve uma informação de uma minuta de regimento do Conselho Consultivo do campus, que havia sido elaborado no Colégio Dirigente, que é uma instância importantíssima. Da mesma forma que a gente está falando do Conselho Superior, do Conselho, enfim, as reitorias, são as instâncias institucionais mais importantes. O Colégio Dirigente é fundamental. Quer dizer, a comissão, né, encaminhou que seja, dentro dessa conjuntura, o debate de criação do Conselho de Campus, cujo texto resultou na minuta do regimento do Conselho Consultivo de Campus, e que já está aguardando a aprovação do Conselho Superior. Quer dizer, houve toda uma discussão interna nessa instância, que não se chegou à comunidade, de uma forma geral, teve que resultar disso aqui, o senhor mesmo recuou, né, na aprovação dessa minuta. Mas é justamente o que está trazendo a baile, que é o que está à tona, né? E aí todas as falas aqui permeiam essa reflexão acerca de que o Conselho de Campos não deve ser meramente consultivo, mas deliberativo. Obrigado. Temos os dois últimos inscritos. Após essas falas, professor Jerônimo e Felipe poderão responder esse pequeno bloco e já fazer a conclusão, né? Porque o nosso tempo... Você fazemos ao contrário a fala. Tá ok. Yolanda. Então, para fechar a questão da democracia, né, da democratização, eu faço coro com o que a Renata falou, né, acho extremamente importante essa divulgação das reuniões do Conselho Superior, e um pouco além até de que seja gravado essas reuniões, que seja disponibilizado para que todo mundo tenha acesso, até porque eu imagino que não seja só uma questão de número, de colocar 5 pessoas de cada segmento, mas sim da forma, né, no Conselho Superior. E para a gente poder debater sobre essa forma, a gente precisa ter acesso a essas reuniões, né, a essa metodologia. Indo agora à questão da expansão e autonomia, né, a expansão, como todo mundo já falou, ela, na teoria, ela é muito boa, né, ela leva o IFG, enfim, para o interior, né, para outros campos, para lugares, para regiões marginalizadas, né, periféricas aqui de Goiânia. Mas, na prática, né, a gente vê que falta muita estrutura de pessoal, né, de professores, falta laboratório, falta restaurante, né, principalmente, que foi colocado aqui em várias falas. E eu queria fazer o link da expansão e autonomia nessa questão do restaurante, né? A gente do Grêmio fez uma reunião com o professor Alexandre, por exemplo, e ele colocou, a gente levou para ele a necessidade, e olha que aqui no campus Goiânia, né, você me avisa quando faltar um minuto? Aqui no campus Goiânia a gente não tem cursos integrais. Mas a grande maioria dos estudantes fica, sim, de manhã e de tarde, porque é obrigada a cumprir hora extracurricular, porque essa é uma instituição que, de fato, oferece muitas oficinas, muitos cursos, né, de tarde, que é muito bom para os estudantes, a maioria deles ficam, tem um curso de música, que tem atividades dessa classe, né, à tarde. A gente vai fazer uma reunião com o professor Alexandre para colocar a necessidade do restaurante universitário, né, e enquanto esse restaurante universitário não saía, que houvesse um auxílio para todos os estudantes, ou que se comprasse alimentação para todos os estudantes que ficam aqui, né, que é a maioria, até que esse restaurante ficasse pronto. E foi colocado pelo professor que, em primeiro lugar, não teria como encaixar isso no orçamento, porque isso
teoricamente, né, o auxílio já cumpria com essa tarefa, mas a gente sabe que não cumpre, porque pouquíssimos estudantes recebem auxílio, nem um terço do que necessita para se manter aqui o dia inteiro. E, além do mais, esse projeto de restaurante que está sendo construído, os campos não têm autonomia para decidir sobre o projeto de restaurante universitário, foi o que foi colocado, né? Que ele é um projeto determinado pela reitoria para todos os campi, em que há a terceirização do serviço, né? Que uma empresa produz alimentos para todos os campi, etc., e vai cobrar o valor do estudante, enquanto a gente tem um curso de ProEja aqui, que é em técnico em cozinha. Por que não o campus Goiânia, né, ter autonomia para deliberar sobre isso, para debater com os estudantes, para colocar essa questão de que os estudantes de técnico em cozinha, por exemplo, fazer um estágio aqui no curso, no instituto. Enfim, é só para colocar um pouco dessa questão da autonomia, né, e fazendo com a expansão. Desculpa. Priscila. Eu vou começar com uma sugestão de metodologia, porque naquele momento eu não consegui concluir a minha fala. Uma realidade complexa, ela exige respostas complexas, então realmente não serão mais 2 cadeiras eleitas no Conselho que vão dar conta da resolução desses problemas. Eu trago, assim, como sugestão, a título de sugestão de algumas coisas que podem ser feitas. Primeiro, mais divulgação das reuniões, o que é discutido para toda a comunidade ficar ciente, porque às vezes eu tenho a impressão que é tudo um pouco assim, velado. Certo? Em alguma colocação, eu cumpri o meu papel. Muito obrigado, tá certo. Bom, gostaria de falar para o professor Felipe que, de modo algum, ele foi agressivo. Acho que apenas eu pedi para mudar a ordem porque ele estava fazendo algumas perguntas, né, e nós não tínhamos oportunidade de estar respondendo. Tem mesmo algumas colocações relativas ao conceito de campus, onde ele falou que não foi discutido com a comunidade, mas fruto do PDI, do desdobramento do PDI, foi montado no ano passado, não era na minha gestão, uma comissão onde tinha um representante de cada campus para apresentar essa minuta. Então, isso é muito importante. Professor, eu posso abrir a fala do professor Sandro? Pode. Professor Sandro. Eu gostaria de depois. Por favor. Eu estou falando. Não, você que vai esclarecer, só. Rapidamente, durante o congresso do PDI, como a questão do organograma e do regimento interno, a gente não teria fôlegos para poder, naquele tempo exíguo, concluir as discussões, foi proposta a constituição de uma comissão multicamp que pudesse debater o organograma dos campos e o organograma da reitoria e, ao mesmo tempo, 2 questões que foram definidas a ser criadas, o Conselho de Campos e a Comissão Permanente da Promoção da Igualdade Étnico-Racial. Então, essa foi a definição. E foi constituída uma comissão, 3 representantes do colégio dirigente, o professor Paulo Francinetti, o professor Jerônimo e eu, e um representante de cada campus. Do campus Goiânia foi a servidora técnico-administrativa Sheila, de Jataí foi o Marlos, enfim. Lá de Iguaçu foi o Mark, lá de Goiás foi o Marcos, psicólogo, cada campus tinha um representante. E aí foi disponibilizado para que fosse feita a discussão nos campos. Alguns campos fizeram o debate, né? Outros campos não conseguiram fazer. E agora, o que predominou mesmo no debate foi sobre o organograma dos campos e da reitoria. E quase não houve, de fato, um tempo para que esses representantes das comunidades pudessem aprofundar, né, nos seus campos a questão do conselho de campos. Mas como foi nós tínhamos que encaminhar, eu elaborei uma proposta de minuta, que aí essa proposta foi ao colégio de dirigentes, lá foi constituída uma comissão só de diretores de campos, para que fosse aprofundado essa proposta, e depois retornaria. E agora
o encaminhamento foi diferenciado na reunião com os dirigentes hoje, no sentido de que essa minuta, ela novamente percorresse esse percurso de discutir com os campos através de uma metodologia. Essa metodologia implica uma reunião desencadeadora em cada campus a partir da minuta que está colocada e fosse feito um relator de cada campus. Esses relatores reunirão depois, sistematizarão essas propostas e fará devolutiva já para o Conselho Superior dessa proposta já sistematizada. Não vai entrar no mérito do debate sobre os aspectos, não vai dar tempo, aí não vou ficar pressionando nem criar uma quebra daquilo que foi estabelecido. Mas eu posso participar do debate, mas eu não estou debatendo, estou esclarecendo. Eu gostaria de esclarecer. Peraí, tivemos um desenrolar inesperado, né? Em vez dos 3 minutos, você falou um pouco menos. 1 minuto para você. Perfeitamente, mas ele pega o microfone e fala. Ali, ó. Agora tem que recompor. Pode ficar tranquilo, tá funcionando. Não, é isso mesmo. O Conselho de Campos surgiu da luta em torno da jornada de trabalho, 2010, 2011, foi naquele contexto. Ele foi formatado no PDI, não é? A discussão de organograma e de estrutura administrativa não foi realmente realizada no Congresso, porque não havia condições para isso, isso foi remetido para a comunidade, e as discussões que ocorreram na comunidade circunscreveram fundamentalmente em torno da estrutura do organograma. O Conselho de Campos, e aí o Sandro disse tudo, eu não tenho mais que dizer mais nada. O que efetivamente fez, o que foi feito e encaminhado no Conselho de Campos, é desconstituir uma comissão. Se teve alguém de algum lugar que fez alguma contribuição pessoal, foi instituída uma comissão em nível do Colégio de Gente que iria tramitar para o Conselho Superior. Nós lutamos e discutimos e, evidentemente, essa reversão é luta nossa. É luta nossa, cara. É luta nossa. E a luta nossa também modificar o caráter que foi atribuído a esse Conselho de Campos, que reduz a uma condição, pura e simplesmente, não é, de colaboração com o nível de direção do campus. Devolvo a palavra para o Jerônimo, 3 minutos, né, novamente, porque foi interrompido. Bom, acho que a discussão de quem foi o autor, acho que isso é importante, mas o mais importante é que esse regulamento vai voltar para a discussão. Exato. O professor Valmir, geralmente, ele tem mania de fazer história, né? História, até mesmo na questão do cara pálida. Esse dia eu estava reunido com outro servidor, usou o mesmo termo. Falei, não, esse não é o Valmir. Bom, em relação à questão do restaurante, Orlando, acho que a gente tem conversado com o professor Alexandre, primeiramente, junto com a PROAC, para a gente definir isso e aí ele dá o retorno à comunidade. Tá? Priscila fez um monte de perguntas e até mesmo algumas considerações, propostas de encaminhamento, mas eu queria destacar um item que ela fala a respeito da resposta que nós demos aos científicos, né, referente à creche. Nós falamos da legalidade e me parece que foi aceita. Eles responderam, foi contemplado a resposta, não tem nenhum outro questionamento. Agora você está levantando a situação até isso. Nós temos que ver a questão da legalidade. Tá? E se for legal, dentro de uma perspectiva de uma política da instituição, nós podemos, mas então... Mas tem alguma perspectiva de não ser legal? Porque o UFG tem uma creche. Não sei, eu não sei te dizer isso. Exato. Nós trabalhamos, a resposta foi, e o pessoal dos científicos é originado lá dentro da UFG. E aí eu tenho a resposta que eles nos passaram que foi contemplado, estava contente. Então é um fato que nós podemos estar discutindo posteriormente. Né? E no final, acho que o que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, aproveitando a fala do professor Felipe, celeridade nós temos que ter mesmo. Tá? Tem que ter celeridade. Cautela, mas temos que ser sério. Ele falou de destacar, né? Vamos dar um pontapé, exato? Eu acho que é por aí. E aí é o meu compromisso com a comunidade. Eu convido realmente a todos aqui para estar de forma organizada, dentro do respeito às instâncias e criando-se um ambiente de debate. Coloco-me à disposição para estar não só
do reitor. Todos os provetores em cada uma das suas pastas está à disposição para o debate com a comunidade. Tá? Eu agradeço muito o convite, eu acho que foi um dia bom, tá? Não foi pressão, não foi, entrei numa bola dividida nem nada. Tá? Eu acredito que essa é a função realmente pelo qual nada diferente do que eu pensava, nada diferente. Agora também eu faço um pedido aqui, tá? Avançar, ficar só debatendo a gestão anterior, isso não vai adiantar em nada. Então vai servir apenas para a gente não errar mais. Tá? Agora, a participação da comunidade, isso vai ser bastante importante. Meu muito obrigado, uma boa tarde para todos. Eu agradeço a presença do professor Jerônimo, do professor Felipe, que vieram aqui dialogar conosco, de todas as pessoas que estão aqui, especialmente quem ficou até o fim, né, os heróis. A presença de professores e servidores técnicos administrativos e acho que alunos também de outros campos. E a gente informa que esse documento, que vai ser produzido a partir de hoje, ele vai ser enviado para as listas de e-mail que passaram aqui. E nós solicitamos, então, que vocês reproduzam esse documento na base. Tá? Então, uma boa noite, quase, né, para todos, e até a próxima.